Dizer a mesma coisa. Boa noite. Pessoal, para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês nesse período de carnaval, de acampamento. Deixa eu me apresentar propriamente. Meu nome é Leonardo, tá certo? Mas para todos os fins e efeitos é Léo. Leonardo é só minha mãe ou minha esposa quando está com raiva que me chama. Então acabei crescendo com esse conceito que é Léo, né? O diminutivo mesmo, pode me chamar de pastor Léo, fiquem à vontade. Eu sou pastor em Teresina, na Igreja Presbiteriana do Jockey, há 3 anos completos, estou no 4º ano do pastorado lá, estou caminhando esse ano completo já há 10 anos de ministério pastoral, fui ordenado novo, sou um pouquinho só, mais velho que vocês aí, tenho 32 anos, então uma bobagem só. Sou casado com minha esposa, que aqui está presente, a Rosiane, tá bom? Casado há 9 anos, vamos fazer 10 anos aí ano que vem, também casados. Temos um pirraia de 5 anos, Leozinho, tá certo? O nome do pai. Que veio, deve vir aqui pela manhã, talvez, pela tarde, com os avós, ficou aí na casa dos avós. Faz um tempo que não veio, meus pais, talvez alguns conheçam, o presbítero Ezequiel e Nilma, lá da igreja de Aracaju, tá certo? Então, para mim é uma alegria, tá bom, estar aqui com vocês esta noite, para compartilhar um pouco da palavra de Deus sobre esse tema tão relevante, tá bom? Então, deixa eu só dar uma parcial, por assim dizer, do que nós vamos ver ao longo de 5 estudos, tá bom? Então, uma coisa que eu me peguei pensando ao preparar os estudos seria de que sempre temos a Bíblia aberta, tá? Ou seja, em encontros como esse, a necessidade que nós temos de ouvir a própria exposição, a pregação da palavra de Deus com a Bíblia aberta, entender um texto, se faz altamente necessário. Então hoje, tá certo, nós vamos estudar um texto que nós vamos ver como realmente é ou o que é a visão certa das coisas, tá certo? Nenhum texto que o apóstolo Paulo escreve quando ele fala aos Coríntios, tá? Nós vamos ver realmente se nós já estamos vendo as coisas com os olhos certos, tá? Amanhã nós vamos ver um texto da Bíblia em que ele aparentemente ele é escrito com a perspectiva errada, tá? Ou seja, vamos talvez ser surpreendidos com um texto em que aparentemente ele é escrito com a visão de como as coisas não deveriam ser e qual é então essa reviravolta que o texto tem. Logo após, nós vamos ver o conflito de 2 visões, ou seja, um homem que consegue enxergar as coisas da maneira certa e um que consegue enxergar as coisas de forma errada, e quando essas 2 visões se encontram, o que é que realmente acontece, tá? E logo após isso nós vamos ter então um estudo prático. Esse talvez vamos ser o que nós vamos menos ver a Bíblia, mas é um estudo prático de como a cosmovisão, ou seja, como a visão de mundo, de como enxergar as coisas de forma certa, nos permite aí enxergar filmes, livros, tá certo? E aí eu vou dar um panorama, tá certo, um pouco geral de como a nossa visão de mundo nos deve observar de que tudo na nossa cultura, eles aí precisa ser olhado na perspectiva correta, de que não existe aí neutralidade, tá? Por fim, no domingo pela manhã, nós vamos ver como a cruz de Cristo, olhando o texto da crucificação, nós vamos ver como ela, na verdade, acaba mostrando de que aplicando a visão certa até o final, nós podemos entender e viver à luz do que aquilo que Cristo fez por nós. Então serão 5 estudos que eu espero aí que sejam práticos, relevantes para a nossa vida, tá? E acima de tudo nos faça olhar e desejar ainda mais o nosso Salvador. Então convido você a abrir sua Bíblia agora à noite em 2 Coríntios, na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Tá? Na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, onde nós vamos ver os versículos de 1 a 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, ou simplesmente 2 Coríntios, no capítulo 10. Nós vamos focar mais nos versículos de 3 a 6, tá certo? Mas nós vamos ler aí o contexto todo para entendermos bem essa sessão, tá bom? Então, 2 Coríntios 10, a partir do versículo 1, diz assim, a santa palavra do Senhor: E eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo,
Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições do mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Vamos orar? Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a entendermos a Tua palavra, que possamos entender cada vez mais o que a Tua palavra nos ensina. E te pedimos humildemente que Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento e os nossos corações, que Teu Santo Espírito possa abrir realmente os nossos ouvidos, mostrar claramente que nós estamos num campo de guerra e assim, Senhor, nos preparar ainda mais para enfrentarmos os inimigos que se levantam cada vez contra nós. Te peço, Deus, para que o Senhor abençoe ricamente esses jovens, para que desde cedo eles possam perceber que eles estão no campo de guerra, para que os olhos deles se abram cedo para isso, ó Deus, e assim eles possam estar cada vez mais prontos, Senhor, para te servir em espírito e em verdade. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado por tudo. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Só pedir um favor, porque eu estou vendo que estão filmando, e vocês vão perceber que quando eu começo a falar eu me empolgo, eu começo a andar. Então se eu atrapalhar a filmagem, eu já peço perdão, tá certo? Eu já peço perdão por isso aí, tá bom? Tá acostumado, porque lá em Teresina a gente usa microfone aqui, né, preso aqui, aí a gente tem a liberdade de andar, eu acabei pegando o hábito, tá bom? Pessoal, eu uso óculos, eu deveria usar óculos há mais tempo, tá certo? Mas eu uso óculos assim continuamente agora, realmente desde 2011, desde 2010, na verdade, é que eu uso óculos continuamente. E quando eu troquei o óculos, primeira vez, foi estranho para mim, depois de ter detectado um problema que eu tenho, que quando eu botei o óculos pela primeira vez, eu estava vendo as imagens, por exemplo, a Bíblia, que tem uma forma retangular, eu estava vendo de forma meio que um losango. E aí era estranho, que quando eu levantava o óculos eu via um retângulo, quando eu botava o óculos eu via um losango. Aí eu disse, rapaz, deve ter algum problema aqui. E aí eu conversei com o meu oftalmologista, que é da minha igreja, disse, não, pastor, é assim mesmo, fique tranquilo, porque o senhor vai se adaptar. E realmente. Só que eu me adaptei de um jeito tal que hoje, quando eu estou de óculos, eu vejo um retângulo. E quando eu tiro, eu vejo um losango. Inverteu. Tá? E é óbvio que a forma certa é um retângulo. Mas para eu poder ver desta forma, eu preciso de uma ferramenta. Tá? Ou seja, para eu entender realmente que a minha Bíblia aberta, ela tem um formato de um retângulo, eu preciso de uma ferramenta, porque senão eu vou acabar vendo ela de uma forma errada, tá certo? Talvez vocês já tenham ouvido essa palavra, mas a palavra cosmovisão, tá certo? Ou seja, o que é isso aí, pastor? Literalmente, visão de mundo, tá certo? Ou seja, a maneira como nós enxergamos o mundo, tá? Então, não existe, tá bom, pessoal? E aqui eu espero ao longo dos estudos provar isso. Eu tentei fugir preparando os estudos, até quando o pastor Alain me falou a faixa etária de vocês, era de pegar simplesmente, vamos ver aqui o que é secularismo, vamos ver o que é mundanismo, mas eu espero, na prática, nós podemos ver esses conceitos, tá bom? Então, uma coisa que você já sabe, tá certo, pessoal, é de que não existe, antes de entrar propriamente no texto, nem jamais existirá algo que é neutro. Ah, pastor, isso existe. Deixa eu tentar provar de uma forma simples que não. Tá certo? Estamos aí em período de Copa do Mundo. Tá? E meu filho aí que tem 5 anos, ele torce para o Brasil, ele ainda não entende os conceitos. Tá? E aí, em todo esse movimento, e também influenciado pelo pai, ele comprou um álbum de figurinha, né? Foi dado a ele um álbum de figurinha da Copa do Mundo.
O pai dele já tinha completado um, eu já tinha completado um. Ele disse, pai, agora eu quero um também. E aí ele acabou que eu completei 2 álbuns da Copa do Mundo. Se você não completou o seu, espero lhe ajudar. Tá? Mas eu acabei completando 2. E aí, enquanto ele via o álbum, tá certo? Ou seja, veja como o ensinamento já vem. Pode ser que ele nem grite que o Brasil é campeão. Mas qual foi a minha preocupação enquanto ele viu o álbum? Eu falei, filho, tem 2 times que você não pode torcer jamais. Um é esse, eu fui pela sequência do álbum, né? Um é esse, Argentina. Tá certo, filho? Esse time aqui você não pode torcer nunca. E o outro, mais na frente, é esse, a França. Esses 2 times aqui, filho, não importa se vai, a gente não pode torcer. Então, até trabalhando a situação de, e se a final for Argentina e França, pai? Ele não me perguntou isso, né? E se a final for Argentina e França, eu disse, filho, ore para que caia uma bomba. Tá certo? É óbvio que eu não vou dizer isso, mas no fundo eu até desejo, tá certo? O fato é de que, por que eu estou dizendo isso? Eu já estou ensinando ao meu filho, desde cedo, de que tem coisas que ele não deve o quê? Gostar. Tem coisas que ele não deve torcer. Um dia ele vai entender a rivalidade histórica do Brasil e Argentina. Um dia ele vai entender, espero, de que não torcer para a França, porque ganhou em cima do Brasil, eliminou o Brasil na Copa, 2 Copas depois. Tá certo? Mas desde cedo, você já cresceu com valores de certo ou errado crescido pelos seus pais. Desde cedo, com pequenas coisas. Por exemplo, eu não como de jeito nenhum macarrão com feijão. Eu não como. Tem um perigo. Se tiver macarrão ou feijão, eu como um, eu como outro. Eu não misturo os 2. Não funciona assim com a minha distinta esposa. Ela come macarrão com feijão e acha o máximo. E está ensinando o meu filho nesse mau caminho. Tá certo? Ou seja, para ela, não, tem que comer os 2 mesmo. Já eu não, cresci, não, isso é errado. Por que é errado? Aí, pare para pensar por um segundo. Por que é errado comer macarrão com feijão? Você para e pensa. Não tem razão objetiva de dizer que é errado comer macarrão com feijão. Eu cresci desse jeito. Então, o que eu espero hoje é entendermos o seguinte, pessoal. Quando Paulo escreve a 2ª carta de Paulo aos Coríntios, ele escreve para uma igreja a qual ele criticou abertamente, mas porque amava aquela igreja, em 1 Coríntios. Se você já leu 1 Coríntios, ou se não, deixa eu só resumir aqui. A igreja aos Coríntios era uma igreja que tinha todo tipo de problema que você possa vir imaginar. Todo. Tá certo? Tinha problema de filho que estava dormindo com a mulher do pai, tá certo? Com a madrasta. Tá certo? Há problemas entre irmãos, há problema de adultério, há problema no culto da igreja. Então, a igreja que tinha problema do que você imaginar, Coríntios tinha. Tá certo? Então, Paulo escreveu uma carta para orientar aqueles irmãos em meio àqueles problemas. Apesar de ser uma carta dura, tá? Resumindo em um capítulo, como ele escreve no capítulo 3, vai dizer assim, eu não pude escrever vocês como espirituais, mas sim como carnais, tá? Ou seja, crentes fracos. É uma carta pesada. E aí, quando Paulo escreve aquela carta, vários irmãos aos Coríntios receberam bem aquela carta. Receberam assim, poxa, realmente nós precisamos mudar. Mas uma parte da igreja ouviu aquela carta de que forma? Tá, quem é tu? O que você acha que é quem para falar com a gente desse jeito? A gente viu você aqui pessoalmente. Você era todo pacato, meu filho. Agora, basta você sair que escreve uma carta nesse tom, colocando em bom nordestinês. Venha ser macho na minha frente. Não seja por carta, não. E aí, então, Paulo escreve uma outra carta, que é essa, para defender o seu apostolado. Porque algumas pessoas estavam até criticando isso. Rapaz, quem é esse homem? Quais são as credenciais dele para vir falar desse jeito? Então, a 2ª carta de Paulo aos Coríntios, tá, é a defesa do apostolado dele. E o texto que nós lemos, ele vai justamente no cerne da questão.
Perceba que ele vai dizer isso. Eu não quero usar de força com vocês aí presentes. Não quero. Como ele diz aí no versículo 2. Se eu vos rogo, não tenha de ser ousado, ou seja, não tenho que ser firme quando presente. Só que aí você já começa a perceber que o problema se encontra exatamente em choque de mundos. De como o Coríntios estava enxergando as coisas e como Paulo estava enxergando as coisas. Então o apóstolo Paulo, nos versículos 3, 4, 5 e 6, tá certo? Que é onde nós vamos focar a nossa exposição de hoje à noite, ele já mostra exatamente qual é o problema e como se resolve o problema. Tá? Então, a primeira coisa que ele faz para mostrar qual é o problema, veja o versículo 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. E aqui, pessoal, tem 2 pontos que eu gostaria de mostrar. Tá certo? A primeira, eu vou começar até de trás para frente, na sequência que o texto aparece. Por que o apóstolo Paulo usa a palavra militar? Tá certo? Ou seja, veja que ele vai dizer aí, nós não militamos. E aí, se você vê aí o versículo 4, aparece a palavra, porque a nossa milícia, tá certo? Aí, veja no versículo 4 ainda, vai dizer, para destruir fortalezas. Versículo 5, toda vez se levante, aí, levando cativo. Ou seja, toda a linguagem do apóstolo Paulo é uma linguagem de guerra. Toda a linguagem do apóstolo Paulo aqui, tá certo? É uma linguagem de guerra, é uma linguagem de batalha. Então a primeira coisa que a gente percebe quando a gente fala sobre enxergar as coisas de forma certa, tá? É de que não existem visões certas, visões neutras e visões erradas. Ou a visão é certa, ou a visão é errada. Colocando de uma forma talvez até mais radical. Ou nós temos verdades divinas, ou nós temos mentiras diabólicas. Ah, pastor, não é possível. Permita-me um exemplo. Não precisa abrir, eu vou só citar. Volte lá para Gênesis capítulo 3. O que é que tem lá em Gênesis capítulo 3, os que estão mais tempo na igreja? Lembrem. A queda. Queda do quê? Se eu pego e falo assim, cair. A gravidade da queda é dependendo de onde eu cair, não é verdade? Até a própria expressão que tem lá, a queda. Eu gosto disso, mas a pergunta é, caiu do quê? Se eu pego e falo assim, rapaz, tomei um tombo. Aí, você caiu de onde, pastor? Da minha cama, que tem 15 centímetros. Você diz, eita, dramático. Entendeu? Agora, se eu pego e digo, rapaz, tomei um tombo. De onde? Do primeiro andar de um prédio. Você, poxa. Ou como aconteceu, eu já tive o desprazer de ver isso, de um jovem, um pouco da idade de vocês aí, que desiludido da vida pulou do 6º andar e sobreviveu. Então, uma queda. Literalmente uma queda. Tá certo? Então, a queda só é grave dependendo de onde ele cai. Então, o texto da queda, tá certo? Revela que o homem caiu do seu estado de graça. Por isso que ali realmente a queda se aplica bem ao nome. Ele caiu para um abismo. Mas como é que ele é aproximado pela serpente? Deus diz no capítulo 2, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai fazer o quê? E o que a serpente disse? Certamente não morrerás. Eu já começa dizendo, não, certamente não morrerás. Ou seja, 2 conselhos. Um claro e direto. Não coma. E o outro, rapaz, não é bem que Deus disse isso. Se você comer, você pode morrer. Então, desde o início do mundo, só existem 2 visões. Ou a visão de Deus, ou a visão do diabo. Só existem 2 visões. Então, a primeira coisa para você enxergar as coisas da forma certa é entender como o apóstolo Paulo. Ou nós enxergamos as coisas de forma carnal, ou nós enxergamos as coisas de forma espiritual.
É uma guerra. Você não está simplesmente num jogo de futebol em que você pode olhar e se o Brasil perder, o Brasil ganhar, você vai ficar um pouco feliz ou um pouco triste. O que você está é numa guerra e militando por um dos lados. A pergunta é qual? Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Porque aqui, pessoal, o nosso grande pensamento é de que hoje existe um pensamento de neutralidade, especialmente entre os jovens, que eu confesso que eu não consegui entender. Deixa eu dar um exemplo que aconteceu com um jovem lá da minha igreja, que eu disse para ele, falei, cara, eu juro que eu não entendo seu raciocínio. Que foi o quê? Eu fui assistir o Godzilla. Não sei, alguém assistiu aqui Godzilla? Horrível. Não sei, eu não vou nem perguntar a opinião de vocês. É horrível aquele filme. Aí, muito bem. Aí, como no grupo dos jovens da mocidade, eu assisti aquele filme e algumas pessoas empolgadas para saber a minha opinião, eu disse, horrível, o filme é muito ruim. Aí teve um que falou assim, eu gostei. Aí eu peguei e disse, foi? Me diga o porquê. Queria ouvir sua opinião. Porque eu ouvindo sua opinião, realmente eu não tinha visto o filme por essa ótica. Aí veja a resposta dele. Não, queria ficar neutro na minha posição. Aí eu disse, cara, tu já gostou do filme. Tu não está neutro. Eu já sei qual é a sua posição. Eu queria ouvir só os seus argumentos. Não vou dizer. Não, tudo bem. Não posso lhe forçar. Mas só saiba que neutro é o que você não é. O apóstolo Paulo aqui, quando ele vai dizer que a nossa milícia, nós militamos segundo a carne, o que quer dizer com isso? Que a nossa guerra, nós não podemos usar a mesma arma do inimigo. Nós não podemos usar o mesmo tipo de arma, que é exatamente o que hoje, enquanto crentes, nós fazemos, ou enquanto sociedade nós fazemos. Dá alguns exemplos. Veja o caso daquele menino que foi recentemente acorrentado num poste porque ele foi um ladrão. Eu não vou perguntar porque eu não quero expor ninguém, mas eu tenho certeza que muitos de vocês, quando viram aquela cena, digam, bem feito. Se eu tivesse lá, ainda dava-lhe um chute. Agora, tente fazer um pequeno exercício mental. Imagine se aquele homem amarrado fosse o seu irmão. Imagine se aquele homem amarrado ali fosse o seu irmão, fosse o seu primo, que viciado em droga, roubou uma carteira para uma droga, e aí você viu a sociedade batendo no seu irmão. Você diria bem feito? Acho pouco provável. Você diria assim, eu dava-lhe um chute? Por que não? Porque é diferente. Ah, pastor, é meu irmão. Oxê. Aí você começa a perceber que você tem visões que são moldadas por algo que é verdade para os outros, mas não é verdade para você. Ou seja, não, bandido bom é bandido morto. Tá, mas se seu bandido é família, se o seu pai fosse preso por corrupção, bandido bom é bandido morto? Não, papai não, papai só roubou um pouquinho. Quando nós implicamos esse raciocínio, nós combatemos carne com carne. Nós usamos a mesma arma. As mesmas armas. E o apóstolo Paulo vai dizer, não, nós não podemos nem devemos guerrear da mesma forma. As nossas armas são diferentes, mas primeiro eu quero que vocês enxerguem que vocês estão numa batalha, que o mundo tenta empurrar nossas visões goela abaixo o tempo todo, e a gente está de boca aberta recebendo sem perceber. Quer ver uma coisa?
E eu desafio você a fazer esse teste, para não parecer que eu estou sendo preconceituoso. Vá para sua avó. Chegue para sua avó. Pergunta assim: vovó, o que a senhora acha das roupas que as mulheres usam hoje? Faça esse teste. Faça esse teste. Pergunte à sua avó. E escute a resposta dela. Que deve ser, no mínimo, um absurdo. Um absurdo. Mas, para a nossa geração, a roupa que nós vestimos, ela é o quê? Normal. O que mudou? Porque o senso de pecado continua o mesmo. O corpo das mulheres continua a mesma coisa. O que mudou? Hoje, você vê, por exemplo, as mulheres brigando pelo mesmo direito dos homens de andar sem camisa na rua. Isso é verdade. O que mudou? O que mudou é exatamente isso. Que nós não enxergamos que nós estamos no campo de batalha. E de que se você acha que você não está no campo de batalha, aí já vem a primeira má notícia da noite, que eu espero terminar com uma muito boa. Você está lutando com a arma do inimigo. Você já está lutando carne com carne. Mas aí então, pastor, qual é a saída? Para enxergar as coisas de forma certa? Aí, pela graça de Deus, o apóstolo Paulo continua. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, nós não usamos a mesma arma do inimigo. Pelo contrário. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que é sofisma, pessoal? Aí eu vou começar por sofisma para depois entrar em fortaleza. Sofisma é uma verdade, é uma mentira contada como se fosse uma verdade. Deixa eu dar um exemplo simples. A cadeira que você está sentado, ela é que cor? Qual a cor da cadeira de vocês? Tem certeza? Qual é a cor da cadeira que estão sentados? Como é que você sabe disso? Muito bem. Se ele fizesse um teste, eu apagasse todas as luzes e eu perguntasse qual a cor que eu tenho que estar sentado, o que é que você ia dizer? Por quê? Muito bem, porque você viu antes. Muito bem. Agora você chegou aqui no acampamento, estava faltando luz, e você sentou na cadeira e eu perguntasse qual a cor da sua cadeira. Você ia dizer o quê? Não vale a resposta. Eu ia ligar meu celular e botar a lanterna. Tá? Você ia ver o quê? Você ia dizer, não sei. Ou no mínimo ia dizer, preta. A cor que eu estou vendo. Aí então, nessa resposta, nessa primeira parte da resposta, antes de entrar no sofisma propriamente dito, você já percebe que a verdade da sua resposta, ela depende da condição do ambiente. Eu sei que ela é branca por causa da luz. Dito isso, aí o que é um sofisma? A cadeira que eu estou sentado é branca. Logo, todas as cadeiras que eu vou sentar são brancas. Isso é verdade? Não. Mas é uma possibilidade? É. Mas quando eu falo de maneira absoluta, não. Isso é um sofisma. É uma verdade, é uma mentira contada como se fosse uma verdade, recheado de argumentos como se fosse uma verdade. Tá certo? Eu não consegui baixar o vídeo, tá certo? Mas eu vou tentar mostrar depois na outra aula um comercial da Folha de São Paulo. Antigo, comercial do início da década de 80, tá certo? Que mostra muito bem o que é um sofisma, tá certo? Então, eu vou tentar mostrar para vocês verem, e se não conseguir, eu faço um relato visual do comercial. Então percebam, meus irmãos, que quando o apóstolo Paulo vai dizer assim, que as nossas armas são suficientes para quê? Para anular esse tipo de raciocínio, e mais que isso, para destruir fortalezas. Ou seja, o que o apóstolo Paulo quer dizer? Porque qual é a arma? E aí vem um grande ponto.
O que é que possibilita o apóstolo Paulo dizer que o nosso combate é diferente, que as nossas armas são diferentes e que a nossa arma ela é mais forte? É porque o apóstolo Paulo está pensando nisso aqui. O apóstolo Paulo ele pensa justamente nas suas cartas, que ele sabe que o que ele está escrevendo é a palavra de Deus, que ele sabe que os princípios que ele está escrevendo ali, não é que o apóstolo Paulo está falando aquilo porque o apóstolo Paulo acha que aquilo ali é errado, mas porque o apóstolo Paulo sabe que aquilo ali que está acontecendo é errado. E porque ele sabe e não acha, é que ele pode combater as coisas de forma certa, com as armas corretas e anular o raciocínio contrário daquilo que ele está ouvindo. Você estuda num colégio, os que estudam em colégio ainda, que a possibilidade de não ser evangélico é muito grande. E eu vou além. Ouso dizer que você deve ser aí, no máximo, 20% de evangélico da sua sala. Se muito. Se muito. Como é que eu acho que você aborda uma pessoa para evangelizar? Vamos supor que a professora faça essa pergunta. Ter sexo antes do casamento é certo ou errado? Aí eu faço a minha pergunta aqui. Sexo antes do casamento é certo ou errado? Por quê? Pronto. Aí alguém disse isso. É errado. Por quê? Porque a Bíblia diz. Aí um cidadão fala assim, mas eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito na Bíblia. E aí você vai dizer o que para ele? É o quê? Vai dizer o quê? O que é que você diz para ele? Para mim a Bíblia está errada. Um exemplo, para mim a Bíblia está errada. Para mim eu posso ter relação sexual antes do casamento, sim. O que é que você disse para ele? Via de regra. Aí vejo o perigo da sutileza de uma visão errada. O que eu vejo muitos jovens dizendo assim, olha, você pode até achar que ela está errada, mas eu acho que ela está certa. Então essa verdade funciona para mim, mesmo que não funcione para você. Parece um argumento bonito, parece um argumento da simpatia, só que ele é falho. Porque o que você acabou de dizer para aquele cara é de que existem verdades e não verdade. O que você disse para ele foi, não, você pode ficar com sua visão de mundo, mas fique com a minha, respeite a minha. E não é a palavra que você mais escuta por aí afora? E aí veja a ditadura do respeito. O que você escuta por aí afora é de que nós devemos respeitar todas as religiões, certo ou errado? Não é isso que você não escuta? Olha, não tente impor sua religião sobre mim. Você está pregando para mim, eu sou católico, eu sou budista, eu sou espírita, eu sou ateu, e você chega para mim dizendo que eu tenho que aceitar esse Cristo como meu Salvador, isso aí é impor sua religião sobre mim. Não queira ver com isso não. Me respeite. Aí hoje, o que nós pensamos é dessa forma. Pastor, não posso, tenho que respeitar, né? Se ele tem a religião dele, eu tenho a minha, nós temos que respeitar. Só que por que isso é uma ditadura? Porque o que você está dizendo é, o que está vindo de cima, e você está aceitando, é falando assim, não existe verdade. De que essa expressão de que você tem que respeitar a religião, ela não é só discriminatória para os crentes. Ela é discriminatória para hindu, para budista, para judeu, para católico. Ora, por que eu sei disso? Não é porque eu sou mais inteligente do que vocês. Nem porque eu sou mais velho. Mas porque o que eu preciso olhar o mundo é com esse óculos que o apóstolo Paulo tem. De que o conhecimento bíblico é o que vai nos permitir olhar o mundo de forma certa e que nos vai permitir olhar onde é que está o erro do inimigo para destruir. Mas hoje, nós crentes, o que é que nós fazemos? Via de regra. Eu vou dizer.
Tem algum batista aqui presente, da Igreja Batista? Só uma. 2, 3, 4, 5. Pronto. É uma piada, tá certo? Deixa eu só quebrar aqui o clima com uma piada. Eu perguntei se tem batista porque vai terminar com vocês, tá bom? Aí, só para tentar exemplificar mais ou menos exatamente o que acontece nessa cosmovisão. Um homem se converteu e no outro dia ele morreu. Não teve tempo nem de frequentar uma igreja. Se converteu, um carro atropelou, pau, morreu. Então ele não teve uma denominação propriamente dita. E aí quando ele chegou no céu, tá certo? Ele andando pelo céu, e aí ele viu um monte de gente estudando. E aí perguntaram, quem são esses? Aí responderam, nós são os presbiterianos. Que estudavam tanto em vida que Deus permitiu que eles continuassem estudando nos céus. Aí passou mais um pouco e viu um monte de gente orando. Quem são esses? São o pessoal da Assembleia de Deus. Por quê? Porque eles oravam tanto em vida que quando eles se converteram, que quando eles morreram, Deus permitiu que continuassem orando no céu. Certo? E aí foi com vários grupos. E aí chegou numa parte que tinha um muro gigante escrito silêncio, fale baixo. Aí, fale nada. Quem são? Os batistas. Aí disse, por quê? Porque eles acham que estão sozinhos nos céus. Ou seja, até o nosso pensamento de céu, você imagina um céu presbiteriano ou batista? Os presbiterianos, que são a maioria, você só vê no céu presbiteriano ou batista? Pode falar. Diga assim, pastor, eu tenho certeza que tem até a sarça na entrada do portão. A nossa visão de mundo, ela acaba sendo limitada por vários fatores. E aí nós, crentes, hoje, o que é que nós fazemos? Criamos uma bolha. Hoje nós temos um mercado gospel, nós temos deputados crentes, nós temos roupas de crentes, nós temos música de crente, nós temos até azeite de crente, pelo amor do Cristo. Hoje, a gente faz exatamente o contrário. A gente vê o mundo criando coisas. E ao invés de nós lutarmos contra, o que é que a gente faz? Constrói uma fortaleza também. O mundo tem a fortaleza dele. Pois ele fala, pois meu amigo, fica tranquilo que a gente vai construir a nossa também. E aí a gente se fecha. Se fecha. Enquanto o apóstolo Paulo aqui vai dizer para a gente fechar ou lutar? Lutar, ele vai dizer que é o contrário, que o poder que a palavra de Deus tem, não somente nos permite ver que nós temos uma guerra, mas que nós temos as armas necessárias para destruir as fortalezas inimigas. Para a gente chegar lá e pá, quebrar o muro, saber exatamente onde entrar. Não nos isolarmos. Quem cresceu num lar evangélico, levanta a mão, por favor. Quem nasceu é crente desde criança. Graças a Deus pela quantidade de gente. Tá certo? Pode baixar a mão. Vocês devem ter ouvido essa frase. Aí deixa eu mostrar como essa bolha, ela é uma coisa que às vezes se torna até prejudicial. Quantos de vocês, não precisa levantar a mão, mas só pense nisso. Ah, não. O meu filho não assiste desenho tal porque é muito violento. Meu filho não assiste desenho tal porque ele é muito violento. Meu filho não joga tal coisa porque é altamente violento, então não deixa ele assistir. Muitos de vocês cresceram ouvindo isso, certo? Agora vocês cresceram na igreja. Quando vocês estavam na escola dominical e a professora contou a história de Caim e Abel. Quantos de vocês ouviram a história de Caim e Abel quando era criança? O que é a história de Caim e Abel? Não é violência, não. Não é violência, não. Um irmão que mata o irmão na cacetada porque teve inveja. Nem bem 10, no auge da sua violência, vai fazer uma coisa dessa. O que eu estou tentando mostrar? Eu não estou querendo mostrar que seu pai errou você e não deixar você assistir certas coisas. Quando a gente fala sobre filme, eu vou mostrar exatamente isso, que tem que proibir realmente algumas coisas. Mas o que desde cedo você ouviu é de que existe violência santa
que pode ouvir, e violência que não é santa, que é ruim. Que tem coisas que são permitidas, sabe? Porque está na Bíblia. E tem coisas que não são. Aí eu me percebi dessa forma mais dura quando eu estava fazendo um culto doméstico com meu filho e estava contando a história do Êxodo. Irmãos, olha a história do Êxodo. Um povo escravo tomando chicotada, morte em cima de morte, vai chegar nas 10 pragas. É morte em cima de morte. E eu contando isso para uma criança de 5 anos de idade. Aí eu me paro e penso, rapaz, se eu tivesse a visão do mundo, o que é que eu ia fazer? Eu não ia contar essa história para meu filho. Eu não ia. Mas porque eu conto e devo contar essa história para ele? Para que ele possa desde cedo aprender a guerrear. Para que ele saiba desde cedo qual foi o preço que foi pago para que ele pudesse ser livre. E não simplesmente criar ele dentro de uma bolha. Blop. Pelo contrário, o que eu espero que ao final desse acampamento é de que vocês não saiam daqui simplesmente assim, eita, olha como eu estou protegido. Porque senão, eu vou dar até o exemplo real de um amigo meu, para que você pare e pense. Um amigo meu, ele altamente espiritual. Não, meu negócio é servir a Deus. Aí foi literalmente, se enfiou num acampamento no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, interior de Santa Catarina, para tomar conta de pato, tá? Onde ele não estava exposto a ninguém, não podia ver TV, não podia ouvir rádio, não podia ir para o cinema, não podia sair, era só Bíblia, pregação, cântico o dia inteiro. Porque ele precisava ficar santo. E eu disse para ele, cara, cristianismo não funciona assim. Não, você vai ver. Disse, tá bom. Voltou, isso em Recife, voltou do acampamento. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Engravidou a empregada. Literalmente. Voltou do acampamento. A primeira coisa que ele fez foi engravidar a mulher que trabalhava na casa dele. Aí quando eu cheguei para ele, para conversar com ele, eu disse... A minha vontade é de dizer, eu te falei, né? Mas isso é errado. Percebe como o cristianismo não é para nos isolarmos, mas é ao contrário, é para invadirmos. Olhe para a vida de Cristo. Por onde é que Cristo andava? No meio de quem? De pecadores. Tanto que essa era a acusação sobre ele. Você anda, come e bebe com pecadores. E aqui eu quero trazer uma aplicação prática para você. Muitos de vocês têm amigos descrentes. Melhor falando, muitos não. Todos têm um conhecido, um colega de escola que é descrente. Você talvez, especialmente os que cresceram ouvindo da igreja, ouviu do seu pai falando assim, você só tem amigo, só pode ter amigo dentro da igreja. Eu não quero contra-argumentar esse raciocínio. Mas a pergunta é o que eu quero colocar ao contrário. Quem influencia mais você? Você, o seu amigo crente ou o contrário? Seu amigo descrente ou o contrário? É você que é capaz de olhar o erro dos seus amigos descrentes e poder pontuar e falar assim, cara, você está errado por causa disso. Ou você fala assim, ó, cara, eu não concordo com isso não, mas vai lá. Porque não quer estragar uma amizade. A diferença que o apóstolo Paulo aqui coloca é de que a vida cristã, quando nós enxergamos o problema onde ele está, em Cristo nós temos o poder para contra-argumentar, para não sermos influenciados, mas ao contrário, influenciar, e para fazer o quê? Aí veja como é incrível o versículo 5, quando ele vai dizer assim, levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo, ou seja, de que quando nós enxergamos o problema do erro, nós podemos não apenas contra-argumentar, mas se argumentarmos com razão, a pessoa vai entender que não tem saída que não seja Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai levando cativo, ou seja, levando preso mesmo, ou seja, você desmoronou o argumento dele. E amarrou. Agora, por quê? Porque você conhece bem
o inimigo e conhece bem a sua arma. Se isso não acontece, você está guerreando do lado errado, você está guerreando com as coisas erradas e guerreando com os objetivos errados. Deixa eu tentar ilustrar com uma situação. Na palestra, propriamente dita, sobre livros e tudo, eu vou dar um adendozinho, vai ser mais sobre livros e filmes. No final, um adendozinho sobre jogos e videogame. Tá? Aí antes que alguém pense assim, eita, lá vem um pastor se meter onde não sabe, né? Se você tem 20, se você tem 20, até 22 anos de idade, 22, 24 anos de idade, ou seja, quem tem de 24 para baixo, levante a mão. 24 para baixo, maioria absoluta, né? Pois bem, eu jogo mais videogame que você tem tempo de vida. Do que você tem tempo de vida, tá certo? Sou atual dono de um PlayStation 4, tá certo? Então eu gosto desse negócio até hoje, então eu falo com um pouquinho de propriedade. E aí, como eu gosto de jogar, o meu filho, obviamente, acabou andando no mesmo caminho, né? E aí eu estava, certa feita, jogando um jogo com ele. Aí veja a diferença entre saber e realizar. Eu estava jogando um jogo com ele, a qual ele não tinha habilidade para jogar. Se eu pegar o controle na mão dele, tome, meu filho, ele não vai saber fazer. Mas porque ele vê o pai jogando, ele sabe exatamente o que tem que fazer. Pai, você tem que pegar isso aqui, pular ali, arrastar aquilo ali. Aí aconteceu uma experiência que foi engraçada. Foi um grupo de jovens lá da igreja e foram jogar esse exato mesmo jogo. Duas pessoas que não sabiam jogar. E Leozinho assistindo. Qual foi a reação do Leozinho? Tá errado, tem que fazer aquilo. Aí eu disse, filho, calma aí, pai. Ela não sabe, era uma mulher jogando. Ela não sabe, tem que fazer aquilo ali. Não sei o que, filho, mas ela vai aprender. Mas tá demorando, ou seja, ele é acostumado com a rapidez de eu fazer as coisas, ele sabe o que tem que fazer, mas ele não tem capacidade. Só que ele consegue identificar o erro. Ele consegue identificar o erro. Ele fala, não é para fazer assim, é para fazer assim. Um dia, ele vai ter a habilidade para fazer aquilo. Porque ele foi ensinado, porque ele foi treinado. Mesma coisa, meus irmãos, são vocês. Se vocês forem treinados, como agora vocês estão sendo, a aprender a enxergar o mundo da forma certa, a aprender a usar as armas da forma certa, e aí no final eu quero trazer várias aplicações práticas, vocês um dia vão poder lutar da forma certa. Mas o que vocês têm que entender é que alguém, que é Cristo, esse que leva o pensamento cativo, já veio, já lutou e já venceu. E que mesmo que você não tenha capacidade, a sua força não está em você, mas nele. A partir do momento que você entende que sua força está em você, isso a gente vai ver melhor em outro sermão, você não é nada. Você está combatendo carne com carne. E aqui deixa eu dar alguns exemplos aplicativos para você entender bem. Alguém lhe xinga, você é feio. O que é que você devolve para a pessoa? No mínimo, você fala, e tu? No mínimo, nivelando por baixo, tá? Você fala, e tu? Vamos lá, outro exemplo. Se alguém falar mal do seu time, tá certo? A gente está aqui em Aracaju, é a mesma situação lá de Teresina. Aqui o pessoal torce mais para quê? Flamengo também, é? Lá em Teresina é um... Mas lá em Teresina também, só flamenguista. A minha igreja só tem flamenguista, tá certo? Então vamos lá, se eu pego lá tem muito flamenguista São Paulino na minha igreja. Então quando se sentam os dois, aí começa um cara a falar do Flamengo, o outro começa a falar dos títulos de São Paulo. Para ver quem é melhor. Outro exemplo, acho que você já está entendendo onde eu vou chegar. Outro exemplo.
Como você mede hoje a necessidade de você ir para a igreja? Para que você vai para a igreja hoje? É porque seu pai lhe leva? É porque você simplesmente gosta de ouvir o pastor Alain? Por que você veio para esse acampamento hoje? Foi porque foi falado que ia ter jogo de bola, foi falado que ia ter uma noite divertida, que ia ter uma comida legal. Tudo isso que eu falei são demonstrações de que pequenas coisas nós rebatemos fogo com fogo. Enquanto Paulo vai mostrar aqui exatamente o contrário. Como é que você pode demonstrar que você é diferente? É quando você vê alguém que está prejudicando você, você perguntar o que é que eu posso fazer por você? Você se imagina fazendo isso? Você se imagina aquele cara que perseguiu você a vida toda e você chegar assim para ele, pois eu quero lhe dar um presente? Tome. Lembrei de você. Por que você não consegue nem imaginar fazendo isso? Porque aquela pessoa que fala mal de você, por exemplo, você pode até falar assim, pastor, eu não falo mal, mas eu não quero nem papo com ela, porque eu não sou besta. Qual é a sua definição de besta? Qual a sua definição de popular? Qual a sua definição de amizade? Qual a sua definição de amor? Eu não assisti nem li o livro, mas aquele filme A Culpa é das Estrelas, as mulheres aqui assistiram, certo? Ou leram o livro? Não? Há esperança no mundo ainda, então. Mas bem, eu vou comparar com outro filme, certo? Eu não assisti esse, não posso falar. Vou acabar assistindo, mas eu não assisti, não posso falar. Mas vou comparar com outro, aquele Um Amor para Recordar. Aquela assistiu porque já riu. Eu vou contar como eu assisti esse filme, tá? Eu cheguei em Teresina, e aí 3 seminaristas, veja a classe. 3 seminaristas, pastor, você já assistiu Um Amor para Recordar? Não. Melhor filme da minha vida. Digo, sério? Disse, sério, pois me empreste. Tome, assiste, o senhor vai ver. Aí lá vou eu, assistindo aquele filme. E, meus irmãos, eu vi aquele filme e disse, não é possível que 3 homens, eu nem falo que são seminaristas, 3 homens falaram que este é o melhor filme da vida dele. Alguma coisa está errada com o mundo. Aí eu peguei, chamei os 3 e disse, me explique, por quê? Vá, me diga. Eu sentei na frente dos 3 e digo, por quê? É o melhor? Me diga por quê. Ah, pastor, história de amor muito bonita. Aí pronto, aí foi quando eu peguei, disse, que história de amor você viu? Ah, um cara que viu a mulher doente e se sacrifica por ela, que fica do lado dela mesmo doente e tudo. Eu quero ser um marido assim. Aí eu peguei e disse, beleza. Mas qual foi o problema todo do pai da menina? Ah, porque ela era crente e o cara não. E aí você apoia esse tipo de relacionamento? Você como futuro pastor? Aí o cara entrou na retaguarda. Não, pastor, não pode ser tão pesado. Aí eu disse, pois pronto. Então você está me dizendo que se uma ovelha, uma futura ovelha sua, chegar na sua igreja e falar assim, o meu namorado está doente, está tudo, está total, ele não é crente, mas eu vou ficar do lado dele até o final, você vai dizer, vá, minha filha. Quando você assiste Um Amor para Recordar, você está sendo colocado na sua cabeça visões erradas. Aí o que eu quero te dizer a você não assista, mas arme-se, perceba onde está o erro e diga, está errado. Por mais bonito que possa ser, está errado, porque essa não é a definição bíblica de amor. Não é isso aí. Ela foi fraca. Ela não foi forte naquele filme, não. Ela foi fraca. Porque ela cedeu ao principal inimigo, que era a vontade dela. Tudo nessa vida vem recheado com uma visão de mundo.
Você só vai saber se é certo ou se é errado quando você sabe o que é o certo. Conheçam a palavra de Deus. Conheçam a Bíblia. É ela que mostra, ou seja, é ela que revela quem esse Deus é. É ela que mostra quais são as armas que nós vamos combater. É ela que mostra como esse Cristo veio para que a gente possa justamente perceber o que é o certo e o que é errado de forma clara. Que o certo não podemos ter amigos do mundo, porque se isso for o certo, Cristo errou. Mas o certo é que nós podemos e até em certo nível devemos ser amigos no mundo. Mas para mostrar para eles quem nós somos, soldados de Cristo, não importa onde nós estamos, nós somos embaixadores. Eu tenho a capacidade de olhar e ver onde está o erro. Se a pessoa vai aceitar ou não, aí já não é um problema seu, já depois na outra pregação a gente vai ver isso melhor. Mas é o seu papel dizer, você está errado. Olha aqui a saída. Olha aqui a maneira de você enxergar isso de forma certa. Levando cativo todo pensamento a Cristo. Quando você faz o que faz, quando você vê o que vê, a sua cabeça pensa em Cristo. Pense no que você quer fazer na sua faculdade, por exemplo. Aos que estão ainda no ensino médio e aos que já começaram a fazer faculdade. Por que você escolheu o curso que você escolheu? Provavelmente foi porque ou dá dinheiro ou porque você tinha vontade de fazer aquilo, independente se dá dinheiro ou não. Um desses dois, provavelmente. Quanto vocês pensaram assim, como é que eu posso servir Cristo na minha profissão? Para acabar com aquele pensamento, não, pastor, se eu quisesse servir a Cristo, eu ia ser pastor. Não, como engenheiro, como pedagogo, como psicólogo, como psiquiatra, como médico, como músico. Como eu posso servir a Cristo? Como a minha visão de mundo influencia as pessoas. Eu li uma coisa nessa viagem, estava lendo um livro que me arrepiou. Como cosmovisão faz diferença. Handel, tá certo? Que é o autor do Aleluia, né? Eu ia cantar, mas não me atrevo a estourar os tímpanos de vocês, tá certo? O autor do clássico do Aleluia, quando ele colocou a primeira música, a primeira vez que ele fez o Aleluia, alguém chegou para ele e falou assim, Handel, que maravilha, eu nunca fui tão entretido com uma música. Aí qual foi a resposta de Handel? Pois eu falhei. Porque a minha intenção com essa música não era entreter você, mas mostrar a glória de Deus. Handel não precisou virar um pastor, mas ele entendeu que através da música dele, ele tem que fazer algo mais. Vocês que estão no ensino médio, vocês aprenderam que a reforma protestante foi o quê? Quem está no ensino médio aqui, levanta a mão. O que foi a reforma protestante que você aprendeu? Foi um movimento político ou religioso? Religioso, não é isso que você aprendeu na escola? Foi um movimento religioso, né? Aí quando você for na faculdade, você vai começar a perceber que a reforma, muito mais do que um movimento religioso, foi uma reforma social. E aí você vai perceber, tá certo, como diz o livro, tá certo, de Hegel, quando vai dizer assim, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Ele vai dizer assim, que a Europa é o que é hoje, porque princípios calvinistas foram aplicados na visão de mundo deles. De liberdade, de lucro, de dinheiro, de mordomia, de que nós não devemos ter miseráveis, porque tendo miseráveis é que há um desequilíbrio na economia. Então, se tem miserável, o meu produto não está num preço justo. Crentes. Você provavelmente aí concordou com todas as revoltas que aconteceram aí no Brasil, afora, por causa dos 20 centavos. E foram por causa dos 20 centavos. Tanto que quando baixou o preço da passagem, acabou a revolta. Não teve mais 1 milhão de gente na rua. Mas isso aí é uma outra discussão.
Mas você que concordou com essas revoltas, qual é a única maneira de mudar o Brasil? Eu pergunto para você. É ir para a rua? Vá. Vá. Vai mudar o Brasil? Por que não? Aí eu pergunto, por que não vai mudar? A minha pergunta para qualquer manifestante é essa. O que você espera mudar? A roubalheira. Ótimo. Como? Como? Tirando os ladrões. Ótimo. E colocando quem? Não ladrões. Aí vem a pergunta fundamental. Como você sabe que ele não é ladrão? Como é que você sabe que ele não é ladrão? Não sei. Tá. Aí eu volto à pergunta zero. Como é que a gente muda o Brasil? Você, eu, podemos ser instrumento de mudança se nós combatermos com as armas certas, pregando o Evangelho. Mostrando que você não negocia a sua visão por nada neste mundo, que não tem homem, que não tem mulher, que não tem pai, que não tem mãe, que não tem pressão social que faça com que você diga assim, não, meu general agora é outro. Mas tudo o que acontece vai fazer com que você diga, meu general é Cristo. É por ele que eu luto, é por ele que eu morro, igual ao que ele fez por mim. Enxergar as coisas de forma certa implica em dizer que estamos numa batalha, implica dizer que nós estamos empunhando armas, implica dizer que nossas armas são poderosas para destruir tudo e levar todo pensamento cativo a Cristo. Não somente partes. Cristo não é para ser só uma parte do seu pensamento. Cristo não é para ser assim, Cristo é bom para o domingo de noite. Para segunda-feira é bom a matemática, para segunda-feira é bom o português, para segunda-feira é bom minha professora. Quem criou a lei da gravidade? Tá, vou usar o termo certo. Quem descobriu a lei da gravidade? Quem? Isaac Newton. Por que ele descobriu a lei da gravidade? Diga porque foi uma maçã que caiu. Tá, mas aí uma coisa que eu li também, que eu achei incrível, sou lendo sobre cosmovisão. Até Newton nunca foi usado a expressão leis da natureza. Nunca. Por que Newton utilizava ela? Porque ele acreditava que se existe um legislador, tudo tem uma lei. Então me basta descobrir qual. Ou seja, o cristianismo impulsionou a mente mais brilhante que a ciência fez. Porque ele entendia que todo o pensamento dele estava cativo a Cristo. Quando você estuda, a quem está cativa a sua mente? Qual é a sua prioridade? No seu namoro? No seu paquera? Nas suas aspirações de vida? Quais são os seus pensamentos? O que eu gostaria de concluir é de que se seus pensamentos não estão cativos a Cristo, você está guerreando do lado certo. E um dia, do lado errado, desculpa, e um dia você será derrotado. Não tenha dúvida disso. Não lute contra a verdade da Bíblia, não lute contra a verdade do Evangelho. Lute com ela, não contra. Não ache que você está neutro, que você não está. Dizendo isso só me mostra o quão soldado valoroso do inimigo você é. Mas mostre que Cristo influencia a sua vida do acordar ao deitar, nas suas brincadeiras. E aí você pensa que não, termino com esse exemplo. Quando eu corrijo meu filho, por exemplo, 5 anos de idade. 5 anos de idade. Eu chego para ele e falo assim, filho, por que você vai tomar uma correção? Esse é o hábito que eu e minha esposa nós fazemos. Ele diz o motivo.
eu vou tomar a correção porque eu desobedeci. Mas qual foi a desobediência? Ah, porque eu fiz isso. Ele fala exatamente o que ele fez. Eu quebrei o copo, eu bati em fulano. Aí eu pergunto para ele depois, pois filho, quem foi que sofreu uma disciplina maior por você? Aí ele fala, foi Cristo. Foi Jesus. Qual foi a disciplina que ele sofreu, filho? Ele morreu na cruz. Por quê? Por causa do meu pecado. O que é que eu estou tentando, eu e minha esposa, estamos tentando mostrar para o nosso filho? Que aquilo que ele fez, se a mente dele tivesse cativa a Cristo, ele não cairia? Ele entenderia o quê? Rapaz, eu não posso fazer isso, porque esse pecado já foi perdoado na cruz. Você percebe quando você tem uma mente cristã, quando você enxerga as coisas de forma certa, você tem força para a tentação, você tem força para lutar. Que é o que a gente vai ver. Aí eu vou só agora adiantar quais são os textos. Como a gente tem força para lutar igual a Davi diante de Golias. Como a gente tem força para que diante do maior mal que possa vir a acontecer, a gente possa permanecer fiel, como Cristo na cruz. Como a gente tem força para que por mais prazeres que o mundo possa vir a oferecer, como eles são falhos e transitórios, como escreve Eclesiastes. E quando nós temos as ferramentas certas, como nós podemos enxergar a nossa cultura com olhos redentivos. Como nós não devemos estar, não numa bolha, mas também não dentro por igual. Pelo contrário, dentro, mas diferentes. Então, o que eu espero que ao longo desses 5 estudos, como diz o apóstolo Paulo, o seu pensamento seja todo cativo a Cristo. Que a primeira parte da fortaleza já tenha sido destruída. E para que, como Cristo, a nossa vida possa parecer cada vez mais. Que Deus nos abençoe. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Pode fazer, viu, pessoal?